Olá, boa noite, novamente. Por acaso estava a falar com o Ed agora sobre o canal e os vídeos. Isto não é regular. Porquê? Porque nós fazemos isto nos nossos tempos livres e temos os nossos empregos e os compromissos, como é óbvio, ou seja, os vídeos. Não vou poder dizer que vai ser um vídeo no dia X e no dia Y, vão saindo mais vídeos até regularizarmos tudo e tentarmos fazer uma média de 2 vídeos por semana. Mas vão saindo mais vídeos e eu, como vocês sabem, vou publicitá-los ad nauseam. Pronto, então como temos falado só sobre, quer dizer, não é só sobre, mas sobre temas assim do conhecimento que são vistos como coisas muito elevadas, eu resolvi também falar que também tem a ver sobre o conhecimento e o divertimento, porque o conhecimento pode ser e é divertimento. Como falei sobre a arte, vamos hoje, este vídeo vai ser sobre cinema, que é algo que eu adoro falar. Ainda me lembro de muita coisa, apesar de há muito tempo já não ver muito cinema, mas o cinema que vai ser falado hoje é só um género, que é o cinema de terror, horror e os seus subgéneros, não é? Depois há o hardcore, há o bloodcore, há o core, há o horror, há o terror, mas o terror e o suspense. O suspense é diferente do terror. Ou seja, o suspense pode gerar terror, mas o terror, estou a falar em coisas sobrenaturais. Se bem que existem muitos filmes que são considerados de terror que não são sobrenaturais, são os serial killers. E esses não sei se seria no suspense ou no horror. Lá está a categorização. Mas eu vou falar sobre esses filmes todos. Filmes gore, etc, etc, porque é um tema que eu gosto desde sempre. E tem piada porque eu quando era novo, quando era pequenino, tinha muito medo da noite. Muito. Até tive que ir ao psicólogo, porque não conseguia dormir com muito medo de fantasmas e bruxos. Era mesmo muito medricas. E agora é o contrário. Eu adoro a noite, adoro o escuro, adoro tudo o que seja histórias supostamente fantasmagóricas e odeio o dia. As coisas mudam e as pessoas também mudam. Então eu tinha e todos nós temos aquela coisa de sabermos que vai mexer, e quando somos pequenos, a mim houve filmes que me fizeram mexer muito, como por exemplo o Pesadelo em Elm Street. Quando eu o vi, eu era tão borrado, que estive uma semana sem conseguir ver. Porque o Freddy Krueger ataca-nos nos sonhos. Eu não queria dormir porque tinha medo que ele me matasse. E agora não sou nada assim. Pronto. E então porquê é que nós vemos os filmes de horror? Mesmo sabendo que nos vão assustar e supostamente fazer mal. Porquê que será? Porquê que será que eu estou no meu quarto, agora vou pôr às escuras tudo, e vou ver agora um filme de terror sobre uma bruxa, etc, etc. Ai, que medo e tal, mas eu não me posso deixar de olhar. Porque o óbvio é que nós temos o nosso lado sombrio e obscuro e o nosso lado de querer saber sempre mais e querer ir sempre mais além, mesmo no medo. Claro que existem alturas em que uma pessoa está com medo e foge. Mas eu estou a falar sobre o cinema, porque o cinema e a arte também tem algo de muito bom para a tua vida, que é
tu podes estar a ver algo muito violento e muito perigoso, mas tens a noção que não estás em perigo. Quando estás a ver um filme, a ouvir uma música, a ler um livro, pode ser do mais violento que existe, mas aquilo não te vai pôr em perigo, portanto, tu eventualmente não vais fugir, a não ser que seja um livro e um filme que te faça sentir mesmo muito mal a ponto de não conseguires ver. Pronto. Eu tenho alguns grupos e tenho um grupo no WhatsApp que durante muito tempo e ainda agora, não sei onde é que eles arranjam, agora há vídeos por todo um lado, que só põem vídeos gore, mas são vídeos gore a sério, a decepar cabeças, a dar 10 tiros na cara de uma pessoa, coisas que se vão gravando e se vão vendo. Aqui há uns anos parecia proibido, agora não faltam vídeos desses. Eu não gosto de ver, não me mete medo, mete-me às vezes um certo nojo, pronto, quando há algumas coisas dessas, mas não me mete medo absolutamente algum. Nem sequer qualquer filme de horror sobrenatural, sobre fantasmas e sobre bruxas, me mete medo absolutamente algum, porque sei que é tudo uma fantochada, uma ilusão, porque eu sou ateu e não acredito em nada de fantasmas, em nada de bruxas. Depois dizem, aconteceu-te isto, tu não sabes. Não sei porquê, já me aconteceram coisas na minha vida que eu tentei perceber porquê e ainda não consegui perceber porquê. Mas não vai ser isso que vai fazer-me pensar que foi uma bruxa ou foi um fantasma que fez isso. Pronto, então o cinema de horror também não é só isso. O cinema de horror, um filme de terror, mas tem que ser bom, porque agora só se faz filmes de terror maus. Um filme de terror bom, mas muito, muito bom, muito bem realizado, com um argumento muito bom, também te está a dar aquilo que tu precisas. Ou seja, está-te a funcionar como um exorcismo, que é os teus medos tu poderes passar para ali. Está-te a mostrar o mais importante da vida, que é nós morrermos. Porque esses filmes só falam sobre a morte. No fundo, esses filmes são essenciais. Porquê? Porque falam sobre o essencial em nós, que é irmos morrer. E não aceitarmos isso, uns de uma forma, outros de outra, e depois haver as tais ideias dos fantasmas e das bruxas e de Deus e etc, etc, etc. Portanto, exorciza os nossos medos, fala sobre outra coisa muito importante que nós pensamos sempre muito e que nos horroriza, fala sobre a perda dos nossos amados. E tem piada porque quando nós estamos a ver um filme em que, por exemplo, o pai, a filha morre e depois o filme é sempre sobre isso, eu começo sempre a pensar nesses filmes, a pensar assim, como é que é possível ele depois da filha morrer conseguir fazer isto tudo? Se acontecesse comigo, eu não conseguia. Então parece que no cinema está a dar um alento para a vida. Porque algo que é absolutamente angustiante, que é a perda de um filho ou a perda de uma mãe, que esses filmes abordam sempre, quase sempre, quando estamos a vê-lo no cinema, já parece que não está a ser tão angustiante e tão doloroso.
E é por isso que a arte não serve só para estarmos preocupados com aquilo que o artista acha, não, a arte serve também para nos distrairmos, e isso faz, um bom filme de terror faz-me distrair, e faz-me também ver que se calhar as coisas não são tão pessimistas e tão angustiantes como isso. Mas isso é no cinema todo. E o cinema de horror, vou acabar a dizer que, para mim, o melhor filme de horror, terror, história, e que realmente ainda hoje me entra e me faz... e me dá calafrios, mas não maus, muitas vezes, é o Shining. O Shining tem o suspense todo, tem o miúdo, que vê as coisas, é filmado de uma forma incrível, o miúdo a fugir do pai, o pai a querer matar o filho, tudo parece que gira à volta disso, mas depois vai-se a ver, e lá está, tem tudo a ver, não é com a morte do filho, com o pai querer matar o filho, ou o outro pai ter matado as outras filhas, o filme não gira à volta disso. O filme, na minha modesta opinião, gira na parte final, em que se vai ver a fotografia de todos os zeladores do hotel, e está lá no meio ele. E as partes em que ele vai para o passado, já não me lembro como é que é isso, é o em inglês fast forward, rec, faz analepses e prolapses, é absolutamente fabuloso. Quando ele começa a ver-se nos anos 60 a conversar com o outro que matou as duas outras filhas, todos esses diálogos, tudo isso parece que faz crer que ele sempre esteve ali, que ele sempre foi aquilo, não numa maneira, como é que eu ia falar, não de uma maneira transcendente e da alma, mas de uma maneira psicológica. O filme basicamente é todo psicológico. Tem a ver com o pai ter um caráter violento, não se dar bem com a mãe, ser um escritor frustrado, já querer ter batido no filho, ela também ser muito criada dele, e ter muito medo dele, e depois estarmos naquela altura em que era muito difícil as mulheres separarem-se. E o filme, para mim, é completamente psicológico, não tem nada. As mortes dos dois são só para chamar o público, porque o que o Kubrick queria fazer ali era uma escalpelização psicológica do Jack Torrance. O Jack Torrance sempre foi um psicopata, a querer zelar pela vida e a não conseguir, porque ele nunca conseguiu zelar pela sua vida, pela sua família. Então o Shining é uma obra-prima. Depois existem outros, o Nosferatu, de 1917, que é muito bom. Existem outros que vocês, calhar, acham que não são grandes coisas, mas eu gostei muito. Há um em espanhol que se chama O Sanatório, e eu gostei mesmo muito. Não sei se foi pela altura em que se viu, depende muito. Os filmes também nos chocam, as coisas também nos chocam dependendo da forma como nós nos sentimos. É normal, não é? Eu posso estar casado
e ia namorar, ia sentir muito bem, e ela deixar-me e eu já não me sentir tão mal como se estivesse numa altura mais fraca, mais vulnerável da minha vida. Também vai tudo ter aquilo que nós queremos, a nossa força vital, nossa força de vida e a maneira como encaramos o que nos é dito pelos outros, que deveria ser de uma forma calma, ponderada e sem dramas, sem excessos. Ao contrário dos filmes de horror, os excessos devem ser deixados para a arte. E na vida, o que nós precisamos é de relativizar. Mais nada. Relativizar tudo. Não levar as coisas a mal. Alguém me fez isto e agora o bicho fez isto e o cara me está sempre a pensar, fez isso porque é um merdas e eu não me vou humilhar a ir ter com ele. Relativizar, a andar, tenho mais coisas com que me preocupar na minha vida. Porque o facto, o problema é que tu não usas o teu ódio e fúria de vida, o ódio que tu tens e a fúria da tua vida, da forma como deves usar. Usas sempre ao contrário. Usas sempre com quem não tem culpa e com algo que não vai resolver essa fúria. Por exemplo, no carro, aos berros, etc, etc. Pá, eu sei que te sai, mas não utilizas mal porque não vai resolver nada da tua fúria e da tua angústia. Pronto. Agora vamos falar sobre um gênio chamado Alfred Hitchcock. O Alfred Hitchcock fez dezenas ou centenas de filmes. Da última vez eu falei do Sergio Leone, mas agora tenho que falar do Hitchcock. O Hitchcock é incontornável. O Hitchcock era um gênio. O Hitchcock é capaz de ser dos poucos artistas em que tudo é bom. É incrível. Tudo é bom. E ele fez centenas de coisas. Portanto, eu não posso falar sobre filmes e filmes e filmes. Só posso falar sobre o cinema antes do Hitchcock, e nisso já estou como o Kant, que diz que o gênio é aquele que aparece e as coisas mudam completamente. Há um corte radical, é quando vem um gênio. O Hitchcock foi assim para o cinema. Ele se calhar tinha outras influências de outros, mas foi muito dele. Aquilo era mesmo muito dele. Portanto, o Hitchcock, estou a atender. O Kant não era... O Kant só foi mau por causa do que eu já falei, de ter corroborado a ética infeliz de Platão. Porque de resto o Kant dizia coisas muito, muito boas. Então, há o cinema antes do Hitchcock e há o cinema depois do Hitchcock. De uma maneira ou de outra, qualquer filme que vocês vejam de suspense sobre um assassino qualquer ou morte, de uma maneira ou de outra, o Hitchcock está lá. Quase como um fantasma, que era aquilo que ele queria ser, uma assombração. Aliás, dizia-se que ele tinha um caráter intragável. Sabes o que é que ele dizia? Eu não digo que os meus atores são gado. Eu apenas digo que eles têm que ser tratados como gado. O Hitchcock dizia isso. Dizia isso. E no filme segundo dizem, no filme do Psycho, daquela cena do... E ele esteve lá horas e horas com a atriz, pô-la de tal maneira que ela teve, não sei se é verdade ou não, ela teve um esgotamento, depois nunca mais fez filmes. Mas o gajo era um gênio.
Pronto, só que era um gênio maluco. Fazia para realizar aquilo que ele queria, não lhe interessava nada. Parecia que já estava a adivinhar aquilo que ele era. Que se fodam as pessoas. Desculpem, eu hoje pensei que não ia dizer asneira. Não interessa, ele já sabia que tinha que ser assim para ser uma obra-prima. E o filme que mais me influenciou de Hitchcock foi o Psycho. Pronto. Ao Janela Indiscreta, o Vértigo é uma coisa também quase a roçar a perfeição, o Vértigo. DLM, Strangers on a Train, O Homem que Viveu Duas Vezes, Os Pássaros, é uma coisa incrível. Mas o Psycho para mim, para começar, porque acho que foi um projeto que ele queria fazer, ninguém lhe queria dar nada, naquela altura era tudo a cores, ele fez a preto e branco para a televisão, fez aquilo num mês, só para ver como ele era. Não sei se foi no mês, sei que fez aquilo como se fosse tipo daquelas séries, e fez uma obra-prima, assim. E foi dos primeiros filmes, e isto é muito interessante, como ele era bom, como ele sabia minar o suspense, e ele sabia manipular-vos a todos. Foi dos primeiros filmes em que tu pensas que a história é uma coisa, tu pensas que a heroína é uma coisa, porque começa com a heroína estar apaixonada por um tipo que acho que era casado, não sei se ela era casado, e então o chefe dela tinha muito dinheiro, e então ela e o amante planearam roubar muito dinheiro ao chefe. E a história começa assim. E parece que a história é ele que depois ia ter com ela com o dinheiro para estarem juntos. E a meio do filme, ela vai, acho que começa, que é uma tempestade, não encontra nada, na América não há nada, e vê assim ao fundo um motel, Bates Motel. E entra. E a história depois muda toda, porque tudo tem a ver com o Norman Bates que se veste de mãe e que mata toda a gente. Ou seja, aquilo que tu pensavas que era uma história de amor, de uma fuga do dinheiro de um gajo, é mudada completamente para outra história. Ou seja, a manipular o espectador todo. Depois, temos a figura do Norman Bates, que é fabulosa, com a mãe, que em termos psicológicos, não sei se já viste o filme. Já viste o filme? Vocês têm que ver o Psycho. O Psycho vocês têm que ver. A forma como o Norman Bates foi tratado, talvez quando fosse pequeno, leva-nos a pensar que ele não era psicopata, ele era sociopata, porque ficou assim por causa da mãe. E volta àquilo que já falei sobre o Freud, e àquilo que nos faz ser aquilo que nós somos, que é a nossa infância. A nossa infância, e aqui é a forma como nós experimentamos a nossa infância, e nos foi dada a nossa infância, e aquelas partes da descoberta foram muito importantes para nós e que estão todas aqui, é que fazem com que nós sejamos agora como somos. E o Norman Bates foi assim, supostamente por causa da vida que teve, e também supostamente porque nasceu também mais débil. Quer dizer, não é mais débil, nasceu diferente dos outros. Isso agora ser débil ou não ser débil em psicologia, e isso não é uma frase feita, não é? Mesmo, é mesmo verdade. A sanidade e a loucura quase que não existe linha entre elas. A loucura e a sanidade podem estar completamente juntas. Sabes? E, portanto, há sempre aquela ideia de compartimentar. Este gajo é sano, a loucura e a sanidade. Este gajo é são, este gajo é louco.
Mas não, muitas vezes não está tudo de meio. A loucura pode ser sanidade e a sanidade pode ser loucura. Porque as pessoas não vão para as definições das coisas. Que foi aquilo que nós falámos desde o início, desde o início de tudo, não é? É-nos dado, por isso é que a infância é muito importante, a educação é muito importante, é-nos dado pelos nossos pais que não têm culpa porque também lhes foi dado aquilo, uma imagem de coisas que podem não ser. O horror é isto, mas pode ser fantástico. O ódio é mau, mas pode não ser, pode ser fantástico. O perdão é bom, pode não ser, pode ser a coisa pior que há. Se um gajo está sempre a fazer asneiras e a fazer sempre merda e nunca muda e tu estás sempre a perdoá-lo, tu estás a mostrar que ele pode fazer aquilo. Pronto. O Hitchcock, o Psycho, o monólogo em que ele diz que vai estar quietinho e que não vai fazer mal nem a uma abelha e que eles vão perceber tudo, é absolutamente fabuloso. A parte psicológica da mãe e do pai também já falámos sobre isso. E também quero-vos falar, só para acabar isto, do Hitchcock, porque depois o suspense é sempre as facas, é sempre as banheiras. Eu fartei-me de ver centenas de filmes de horror em que as mulheres estão na banheira, no banho. Já não viste? Já, para caralho. É do Psycho, pronto. As facas. E sempre a mesma posição. Sim, sim, para fora, sempre tudo igual, pronto. É tudo copiado, é tudo. Só vi aqui só aqui há 6 anos, mas eu vi logo, porque eu percebo de cinema, posso não saber os termos técnicos agora, mas é a arte que eu mais sei, porque eu só via filmes e lia coisas. Só há um filme que eu saiba, mas eu agora já não estou, um filme mainstream que saiu, que se aproxima do Hitchcock, que é Todos São Culpados. É com o Daniel Craig, com o Don Johnson, com o Christopher Plummer, e ele é detetive. Depois já há o 2. O 2 já não olhem para ele, não vale a pena. O primeiro filme é o Christopher Plummer e ele morre logo. Isso tem a ver com outra coisa que eu vou falar. A primeira cena do filme, porque eu começo a ver filmes e passados 5 minutos já não consigo ver mais. Porque é tudo mais do mesmo. E aquele filme eu comecei a ver e sei como é que é o início, é muito colorido, é num prado e são 2 cães a correr. Mas aquilo está filmado de uma tal maneira que, pelo menos comigo, apanhou-me desde o primeiro segundo. Eu comecei a ver o filme e o filme passou-se a correr. O filme é genial. É Hitchcockiano, completo, principalmente por causa de uma coisa muito importante, que é, existe agora a moda, agora não sei se agora existe aí, não, existe sempre a moda com os, mesmo até com as séries, os spoilers, não dê spoiler, sabes? Porquê? Porque querem saber como é que, quem é que fez tudo, não é? Mas isso é para um filme lançado em menos de 3 anos. Não, mas deixa-me acabar só isto. Agora pensa um filme que foi lançado na década de 40. Sim, mas não é só isso que está em causa, mas o que está em causa é as pessoas todas só quererem isso, tipo, saber só no final quem é o assassino. Isso chega a ser tão ridículo que depois muitas vezes eles dão uma volta do caralho ao guião que depois não tem lógica nenhuma. Como é que aquele gajo pode ser o assassino? Não é? Muitas voltas. Porquê? Porque as pessoas querem sempre saber quem é que será. E para o Hitchcock não era assim. Eu sabia direto. Para o Hitchcock tu sabias logo.
o suspense não é tu esperares até ao fim quem é que matou, quem é que não matou. O suspense é, como ele dá sempre este exemplo, imagina um teatro cheio de gente, ok? E o Hitchcock vai fazer um filme e pode fazê-lo de duas maneiras. Diz que está lá uma bomba e a bomba vai explodir daqui por 1h30. E ele diz que se puser lá uma bomba e disser que está lá a bomba, durante 1h30, ele pode estar a pôr-te maluco. Porque tu se já sabes que está lá a bomba, não sabes o que é que vai acontecer e podes pôr as pessoas umas de um lado para o outro e o caramba durante 1h30, mesmo já sabendo que está ali a bomba. Ao contrário de que se eu puser a bomba e não disser nada e a bomba explodir, o espectador fica... mas acabou! É verdade. Ou seja, tem que estar sempre a pôr bombas. O que estes gajos fazem, como não têm talento, o que é que estes gajos fazem? Põem mais uma bomba, e depois mais uma bomba, e depois já é este o gajo que matou, e depois já é o outro, depois já é o outro, já é o outro, tem que estar sempre a inventar. Depois, por muito que eles tentem que as coisas corram certo, depois há coisas que não batem certo. O Hitchcock cozinhava. Hã? O Hitchcock cozinhava. O Hitchcock O cozinhava. prato é esse, agora sinto o cheiro. Esse é o tempero. Esse é não sei. Espetacular, é mesmo isso. O Hitchcock punha-te o prato à frente. Agora, toma, isto, é a coisa mais deliciosa que há. Mas tu não vais comê-lo. Enquanto que o outro diz-te assim, espera aí, e depois vem-te com uma merda. E a seguir vem-te com outra. E a seguir vem-te com outra. Claro que é mais fácil no mundo dos reativos gostarem mais dessa merda. Pega isto, pega aquilo, pega com outra. Porquê? Porque não querem pensar, porque não querem estar à espera do magnífico, porque nem sequer pensaram nisso. Porque estar à espera do magnífico também custa muito, mas é fabuloso quando chegamos lá, porque ele vai-te dar o bolo. E tem outra coisa, os filmes do Hitchcock acabavam quase sempre em bem. Nunca acabavam com o assassino a salvar-se. Era engraçado. Portanto, ficamos por aqui sobre cinema. Eu quero muito falar sobre cinema. Este projeto vai demorar muito tempo, mas isto é bom de falarmos sobre estas cenas. O Érico agora e eu temos muito que fazer, mas depois com mais calma. Vão haver aí umas mudanças, mas umas mudanças muito boas para os vídeos e vamos interagir todos. Fiquem todos bem, beijinhos, abraços. Desculpem, esqueci-me de uma coisa, que são duas histórias muito engraçadas, vão-vos fazer sorrir, de certeza absoluta. Está a genialidade do Hitchcock. Ele tinha uma série que era o Hitchcock Presents. Aquilo tinha séries que nunca mais acabavam e naquela altura eles faziam aquilo assim, brincar. E havia séries fantásticas. Há uma que é, acho que é com o Charlton Heston, que é a famosa, que é do isqueiro, que é um gajo que perde tudo no jogo. Nunca ouviste essa? Essa é das últimas do Hitchcock. É espetacular. Não digo como é que é o fim, porque vocês podem querer ver. É um gajo que é um jogador compulsivo e perde tudo. E no casino perde tudo e está com um isqueiro zip. E o zip... E está sempre a dar. E ele está mesmo miserável porque perdeu tudo e de repente vem um senhor velho com ele, vem ter com ele de barbas. Você teve mesmo muito azar. Isto é uma coisa incrível. Foi por causa deste ar. Foi qualquer coisa assim. Sabe, às vezes temos mesmo de confiar numa coisa. O Van Gogh foi qualquer coisa assim. Por exemplo, esse isqueiro que tem aí. Olha, é das poucas coisas que eu tenho que nunca me falharam. A sério? Nunca vai abaixo? Não. Cada vez que eu faço isto, acende sempre. A sério? Olha, eu sou
um jogador e gosta, acho que foi qualquer coisa assim, tenho a minha penthouse, e se fizéssemos um jogo, eu dava-lhe 100 mil dólares e o senhor tinha que acender o isqueiro 10 vezes seguidas. Mas o senhor estava com a mão assim e eu estava com um cutelo, e de cada vez que aquilo falhasse, eu cortava-lhe o dedo. Mas era muito dinheiro. E o gajo sabia que o Zipo nunca lhe tinha falhado. E o gajo era jogador, foi ele que o veio. Pronto. Opa, é mais ou menos assim, pode haver muitas coisas que estão mal aqui, mas basicamente é isso. Então, o filme é tu estás a olhar basicamente, ele a suar completamente, também se vê o dedo, creio, com a faca, e a veres o isqueiro, e ele a tentar mexer no isqueiro. Sabes como é que são os Zipo? E ele a mexer no isqueiro, e nós a tentarmos ver se aquilo aquece ou não. Aquela tensão. Uma tensão, meu. Tu estás a ver aquilo e dá, e o gajo, é uma coisa, é uma coisa do outro mundo, meu. Incrível. Não conto o final, ok? Mas só aquela parte, tu estás para aí meia hora, para aí 10 minutos, imagina, 10 minutos a vez o gajo com medo que aquilo não acenda e o outro a querer, e tu a vez o Zipo e aquela merda, vê-se a pedra, porque aquilo tem a pedrinha, Hitchcock Presents, vocês têm que ver, isso é incrível. Mais duas histórias, uma é tudo visto pela câmara. Um gajo vai pela câmara, a preto e branco, naqueles carros que até se vê, naqueles filmes que se vê que até é tudo chunga, que eles nem conduzem, mas só se vê o carro. E ele vai a falar, e ele diz qualquer coisa assim, a minha vida é fantástica, tenho uma mulher fantástica, espetacular, não podia estar melhor. Ou seja, é POV, é visto pelo ponto de vista dele, e ele a conversar, e a falar, a pensar, e o que ele pensa fala. Pronto. Até que tem um acidente de carro. E ele, como eu estou, um acidente de carro, e tal, como eu estou. E é sempre tudo isto de baixo para cima, neste caso, porque é ele. Finalmente chegaram os médicos. E de repente esses médicos a mexerem, uma enfermeira a olhar para ele assim com uma cara, e ele, então, eu estou aqui, sabe-me? E ela, doutor, venha cá. E o doutor olha para ele, e depois olha, pronto, este já está, morreu. E ele, como? Eu morri, mas eu estou aqui, ouçam-me, por favor, ajudem-me, eu estou aqui. Então é sempre ele a falar sobre aquilo, eles tapam aquilo, ele vai com aquilo tapado já para a morte, eu não estou morto, ajudem-me, e tá. De repente ele lembra-se do dedo mindinho que se mexe, e ele diz, pronto, eu vou tentar agora com o meu dedo mindinho, e elas abrem, vamos tentar novamente, ver se as caras delas e dos médicos, vai para a morgue, e eu vou tentar com o meu dedo mindinho, vai ser agora, é? E um gajo pensa que vai ser o dedo mindinho, né? Não consegue. E eles olham para ele, e elas, um homem tão novo, tanta pena e tal, pronto, e está a acabar o filme, porque foram aquelas, e é muito desesperado, sempre ajudem-me, sempre isso, e nós desesperados por ele, até que ela vai a fechar mesmo, e está-se ele já se apercebeu que já não tem hipótese. Então e de repente ela olha para ele e faz assim, doutor, espere. E ele, o que é que se passa? Venha cá ver. E eles vieram todos ver, ele está vivo. E de repente a câmara mexe-se da vista dele e depois da vista dos médicos. E como é que eles descobriram que ele estava vivo? Fica próximo. Tem que assistir. Não, esta tenho mesmo que falar. Tem que deixar. Tenho mesmo que falar porque é fantástica. Esta.
Deixa os caras tensos. Houve, deixa os caras- é lindíssima. Eu tenho que falar, eles conseguiram saber que ele estava vivo porque ele chorou. Aí acabou a tensão. Sim, mas houve. Não é uma coisa impressionante, não é genial. É o desespero dele a chorar, que já vai, e eles a verem a lágrima e a salvarem-no. Não é bonito? Pô, imagina uma hora você vendo isso, cara. Deve ser um E o outro? desespero do caralho, E velho. o outro, que é o melhor de todos, é o melhor de todos, e as pessoas talvez acertem ou não, também vou ter que contar, também é rápido. É uma mulher que vai para uma cadeia perpétua por crimes que fez, parece, e nunca vai sair de lá, e aquilo é muito difícil de sair de lá. É qualquer coisa assim, mas ela quer sair, e a única hipótese que ela sabe de poder sair é se alguém morrer, ela meter-se no caixão, mas para isso precisava de seduzir o coveiro, e quando alguém morresse, ela ia para lá, ela metia-se lá, e o coveiro depois desenterrava e salvava-se, e ela seduziu, era uma mulher bonita, eu lembro-me que ela era gordo, e seduziu-a e conseguiu. Então, sempre que alguém morria, batiam as badaladas, bum, bum, pronto. Até que chegou, morria sempre gente, não é? Pronto, até que chegou o tempo em que morreu alguém, pim, pim, e vê-se ela a entrar para o caixão, aquilo é tudo muito escuro, e ela está no caixão, e depois pegam, ouve-se eles a pegarem, depois ela está debaixo da terra, está no caixão, e estamos a vê-la no caixão. E ela tem uns fósforos, e de repente abre assim um fósforo, e vê-se a cara dela, e depois o fósforo vai abaixo, depois há outro, mas aquilo começa a demorar muito tempo, e ela começa a ficar muito, já cheia de medo, e ela, Craig, não vens? O que é que se passa? Até que tem, e é cada vez pior, e o gajo não aparece, e ela cada vez com mais coisa, e nós, ei pá, como é que vai ser, hein? Até que chega, não sei se chega ao último fósforo ou não, ela abre o último fósforo, olha para um lado, quem é que tinha morrido? O Craig. Hã? O Craig. O coveiro. Que caralho. É engraçado também. Imagina a mente deste Hitchcock a fazer coisas assim em meia hora. Pronto, ficam só estas histórias que são muito bonitas. Sigam-me, eu acho que vocês vão gostar, e eu gosto muito disto, e isto vai. Estou convencido que para o ano já vamos ter muito o que fazer, o Eric e eu. De certeza. Nem que seja sempre só isto, porque é tão bom para mim, pelo menos para mim é. Eu acho que eu agora falei nestas coisas e tu até achaste piada. Esses aí são bons, esses aí Não são? Pronto, então são coisas que têm piada, e eu também sou daquelas pessoas que não gosto de estar sempre a falar das mesmas cenas, filosofia, é que seca do caramba, também posso falar sobre o conhecimento de outra perspectiva, há tantas coisas, não é? Sim. Portanto, vamos mudar sempre da forma como nós achamos que tem que ser e aquilo que nós queremos. Sempre a tentar melhorar. Agradeço os vossos comentários, agradeço muito o vosso apoio, muita gente me apoia, e vou fazendo sempre o meu marketing no TikTok para verem os vídeos, porque eu quero ser visto por muita gente, porque eu faço isto por mim, mas por vocês, porque se eu conseguir ter pessoas a seguirem-me, nós vamos conseguir aqui fazer, eu vou convidar pessoas, mas nós vamos conseguir aqui fazer coisas interessantíssimas que vocês vão adorar mesmo. Muito. Coisas entre eu e vocês e o Eric sobre letras de música, basicamente, que vocês vão achar uma delícia. Parece ser uma coisa, mas são outra. Analisarmos, sabem? Aquelas músicas de amor, as pimbas, tudo.
mesmo assim, e depois com mais gente, a podermos falar. Agora preciso também de gente para estar comigo, para irmos falando, e de tempo. O Eric e eu precisamos é de tempo, entretanto, vamos pondo sempre uns videozitos, até isto correr muito bem, porque nós vamos estar aqui sempre. Aliás, podes ter, as pessoas podem não acreditar nisto. Claro que eu queria que agora 50 mil pessoas me dissessem e tal. Mas quando, por exemplo, houve uma pessoa hoje que me disse, ontem, que me disse, quando eu falei sobre música, que era professor de música e que eu tinha razão, ou outro que fala comigo e que gosta de me ouvir, dois, eu fico com o meu coração incrivelmente, nem sei o que é de dizer para eles, de me sentir tão bem. Pronto, nem que atinja 5 ou 6, claro que não é isso que eu quero, mas atingi alguém de forma boa. Pronto, e fica aqui isto. A seguir, literatura clássica. Beijinhos para as senhoras, que eu ainda continuo heterossexual apesar do Eric. E vejam os meus vídeos. Insanidades da vida cotidiana, para podermos andar para a frente e para isto ser fabuloso. Isto vai ser fabuloso.